Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é mais um Papo da Ponte. Esse mês de maio, a gente vai fazer vários episódios sobre maternidade. Então, o nome é Maternidade Possíveis. Só que cada episódio a gente vai falar de uma maneira possível de ser mãe ou de... maternar. Exatamente, obrigada, Clara. Ou maternar, né? Esse papel de maternagem. Bom, agora a minha equipe, né? A equipe da Ponte vai se apresentar para vocês. Meu nome é Clara, sou psicoterapeuta de família e casal. Olá, boa noite. Meu nome é Jezerê, sou psicoterapeuta infantil de família e de família. Olá, meu nome é Pedro, eu sou psicoterapeuta de infantil e de adulto. Legal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês. O meu nome é Thelma, eu também sou psicóloga e psicopedagoga da Clínica da Ponte. Bom, gente, vamos lá. Então, hoje o nosso tema é um tema que faz parte aí de muitos casais, de muitas famílias, né? Todo mundo tem uma história ou conhece alguém que já passou por isso, que é a dificuldade de engravidar. E a gente vai tratar aqui esse tema um pouco, discuti-lo e ver como que a psicologia pode estar auxiliando os casais ou a mulher, né? Jezerê, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é considerado uma dificuldade para engravidar. Como que eu sei que a gente, por exemplo, como que eu sei que um casal tem dificuldade para engravidar? Bom, após um ano que a pessoa tendo relações constantemente, sem nenhum método anticoncepcional, ela está tentando de 1 ano a 1 ano e meio e não engravidou nenhuma vez, não teve nenhum sinal de gravidez. O aconselhado é que mesmo antes da pessoa tentar engravidar, ela procure um ginecologista, obstetra, para ver como está a sua saúde, a do seu parceiro, para daí, então, tentar engravidar. Mas, caso você já esteja tentando engravidar há mais de 1 ano, você tem que procurar esse especialista, fazer alguns exames, tanto a mulher quanto o homem, porque a possibilidade de algumas doenças tá atrapalhando nesse sonho da gravidez. Podem estar atrapalhando o casal, né? O casal pode estar com alguma doença, você fala. Isso, pode ser um ovário policístico, uma endometriose, algum problema nas trompas, ou enfim, os exames ginecológicos vai dizer quais são os problemas. Esses problemas são tratáveis e muita gente ela resiste em procurar esse médico, até porque existe um tabu sobre a gravidez, de a mulher ser considerada mulher só quando ela é mãe, ou de se ela não conseguir ser mãe, disso ser um castigo, do parceiro abandonar, da virilidade do homem estar relacionada a conseguir gerar um filho. Por esses tabus, muita gente resiste em procurar o ginecologista, obstetra, mas muito... E o homem também, quando você fala da virilidade masculina, você está falando que o homem resiste, é isso? Também. Isso, mas os homens são mais resistentes do que as mulheres a procurar ajuda nesses casos. E aí procura um urologista. Isso.
E existe duas definições, que é a infertilidade e a esterilidade. O casal é considerado infértil, que nem a gente tem falado agora, quando ele tem algum problema, tanto no homem quanto na mulher, alguma doença que pode ser tratada e revertida para o positivo, que é a gravidez. E o casal é considerado estéril quando não existe nenhum tratamento que possa ser feito para a pessoa engravidar. Vocês sabiam disso? Não. Bem interessante, né? Porque a gente ouve esses termos, pode achar que é a mesma coisa, mas aí quando a gente procura mais a fundo, conhece realmente, a gente identifica quais são as diferenças, qual a questão que cada um está tratando, e assim a gente pode encontrar um meio de tentar solucionar os meios possíveis, né? De tentar solucionar aquilo em que a gente se encontra, né? Essa temática da gravidez. Fora que tira o peso da palavra infertilidade, né? Como se fosse um problema tão grave quanto a esterilidade. A pessoa falar, essa mulher é infértil, você é infértil. Parece uma coisa quase seca, né? Aquela coisa de antigamente, aquela árvore que não dá frutos, né? Infértil é exatamente, na linguagem coloquial tem toda essa carga negativa e definitiva, né? E aí a gente vai trabalhar, né? Trabalhar aqui, que eu digo discutir, para saber quantas possibilidades, né? A gente pode ter, né? E que a infertilidade não tem nada a ver com a culpa ou com ser menos, né? Ser menos mulher, né? Que isso a Desirê vem discorrendo, né? Discutindo. Inclusive foi feito até um texto, né? Sobre isso. Foi a própria Desirê que fez. Que vai estar esse mês disponível aí no blog, falando exatamente isso, né? E eu acho que, além da questão psicológica, isso é uma informação de utilidade pública, né? Isso é uma coisa muito importante. Muitos casais passam por isso, né? A estatística é grande, assim, são milhões de pessoas que no mundo. Agora eu não me lembro, eu até li sobre isso, mas a estatística é grande da dificuldade de engravidar, né? E para casais novos também, porque a gente considera que quanto mais a idade avança, depois dos 40 anos, seja mais difícil de engravidar, né? Por causa da ovulação da mulher, que é menos constante. Mas casais novos, de 20 a 35 anos, que é considerado a idade ideal para engravidar, tem tido dificuldade também. E em muitos casos, a dificuldade não está nem no físico, entendeu? Eles vão no ginecologista, no obstetra, e não é encontrado nenhum problema físico, entendeu? Mas antes de falar nisso, tem um vídeo que eu gostaria de passar para vocês, legal, que fala sobre a esterilidade e a infertilidade, explicando um pouquinho melhor. Vamos ver? Vamos sim. Vai lá. Fertilidade. Esse problema que afeta mais de 8 milhões de casais brasileiros. É muito mais comum do que você imagina e tem tratamento. Para falar um pouco sobre isso, estamos aqui com o médico ginecologista e especialista em medicina reprodutiva, Assunto Iaconelli Júnior. Tudo bem? Tudo, e você? Assunto, a gente sabe que esse é um problema que afeta muitos casais hoje em dia. Mas é importante começar esclarecendo que infertilidade e esterilidade são coisas diferentes, correto? Correto. A infertilidade é uma afecção transitória. Então, o casal, durante o período reprodutivo, a vida reprodutiva dele, pode passar por momentos onde eles sejam inférteis. E a esterilidade é um diagnóstico mais definitivo. Por exemplo, aquela mulher que tem uma obstrução tubular ou naquele homem que tem uma azoospermia, que é a ausência de espermatozoide no ejaculado. Então, essa é a grande diferença entre eles. Com que frequência os pacientes chegam até você com esse tipo de queixa? Então, os pacientes na minha clínica, normalmente eles chegam já com essa queixa.
porque eles são encaminhados, são direcionados por outros colegas ou por outras pacientes, já especificamente para tratar a sua infertilidade ou a sua esterilidade. Então, a minha população ela é praticamente 100% estéril ou infértil. E qual seria o momento para o casal procurar ajuda? O casal deve procurar essa ajuda no momento em que ele detectar o problema. Um casal jovem, depois de um ano e meio, 2 anos, aí começa a ficar incomodado pelo fato da gravidez não acontecer. Acho que nesse momento é o momento de buscar ajuda. E é a mesma coisa naquele casal com uma idade um pouco mais avançada, onde o tempo reprodutivo deles vai ser mais curto, eles podem procurar ajuda já com 6 meses, 7 meses de infertilidade ou de esterilidade. Então fica aqui uma dica de um especialista para quem está passando por uma situação parecida. Bom, eu acho que deu para ser bem didático, né? Vem aí confirmando que a Desirê estava falando sobre a questão da infertilidade e da esterilidade, né? Como é importante a gente saber, né, o que a pessoa exatamente tem para poder tratar. Porque qualquer doença, se você descobre no começo, é mais fácil de tratar. E até se você precisar tomar uma outra decisão, tipo, você tem uma doença que impede a gravidez natural, mas você tem a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro. São outras decisões a ser tomada, entendeu? Ou algum tratamento um pouco mais longo, dependendo da idade que você tem. Perfeito. Agora, gente, quando os casais, né, que também acontece muito, quando os casais fazem todos os exames físicos, né, não dá nada, tá tudo bem, né? Só não engravidam. E aí? Então, estudos falam que a ansiedade, ela dificulta muito a gravidez. Porque o que acontece? Ela causa um desequilíbrio hormonal, principalmente no corpo da mulher. Isso ocasiona alterações e irregularidade no ciclo menstrual da mulher, podendo fazer que ela não ovule, que é o que é necessário para a gravidez, né? Uhum. E aí, como que, assim, como que a gente pode ver esse tipo de ansiedade, né? Da onde a fonte, vamos dizer assim, a ansiedade da mulher, porque geralmente a mulher está mais ansiosa que o homem, né? Isso. Porque senão não ia ter um problema no ciclo menstrual dela, né? O problema ia ser outro. Ela se sente mais responsável, né? Isso, se sente mais responsável, né? E essa culpa, eu queria que o Pedro falasse um pouco, né? Essa responsabilidade, essa culpa, ela vem também de um processo histórico, né? Social, cultural nosso, né? Ou não? Isso. A gente vem vendo ao longo do tempo, e a gente percebe bastante na história, que o papel do homem na família e na maternidade em si, ele é quase inexistente no sentido de participação mais ativa, né? Uhum. O homem, a princípio, existe para proteger e fornecer providência financeira, cuidar do dinheiro da casa, proteger, desde os tempos antigos, né? Proteger a família, caçar. Então, coube à mulher ter esse papel de cuidado com os filhos e com o lar, quase que exclusivamente, né? Mas para o homem também é importante ter um herdeiro, né? Se fala ter um sucessor da sua linha. O homem, ele quando ele está preocupado com a questão de ser
provedor, né? Não estou dizendo nos dias de hoje, tá? Vamos colocar lá antigamente, né? Como dizia, como há muito tempo atrás, né? Também não é no Brasil isso. O que acontece? A mulher, ela não tem só a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos. Ela tem a responsabilidade do sucesso da família. Então, assim, se eu não engravido, o insucesso é meu, né? Eu não Muito depende da crença da pessoa, castigo de Deus, pela árvore antigamente frutífera. acreditava-se que a gravidez, tanto a gravidez acontecer, quanto a determinação do sexo da criança, era tudo pela mulher, tudo culpa da mulher, e hoje em dia a gente vê muito o contrário, né? A gente acabou de ver com a Desiree que ambos são responsáveis pela gravidez ou a ausência dela, né? Sim. E a gente vê hoje em dia pela ciência que quem escolhe, muito entre aspas, o sexo do bebê é o homem, né? O cromossomo vem do homem. Então, seria assim, uma das coisas que eu acho, né, que vai demorar tempo, né, porque a sociedade está mudando. A gente vai ver com as maternidades possíveis, que a gente está fazendo alguns episódios aqui, a maternidade está mudando, né? A maternidade, que eu digo assim, não é mais exclusivo da mulher, a maternagem, né? E isso é muito bom, por quê? Porque ao longo do tempo, essa ansiedade, essa cobrança, essa culpa, ela vai tender a diminuir. Por quê? Porque a sociedade às vezes cobra também, porque você vê muito. Aí, casal casa, passa um tempo, não tem filhos, aí a família mesmo fica, e aí, quando vai vir os filhos? Pessoas de fora também comentam. Aí, às vezes, o casal está tentando engravidar e fica com vergonha, cria uma certa frustração, tristeza, aumenta a ansiedade. Sim. Os outros, as pessoas metem o bedelho na parentalidade mesmo antes dela existir de fato, né? Aí começa a opinar, deve ser isso, deve ser aquilo. Entram na vida sexual e na vida ainda não parental do casal. Tudo isso vai exacerbar a ansiedade, né? Então, é muito importante que a mulher que já esteja com dificuldade de engravidar, né, entender o quanto é importante ela se tender o equilíbrio. Equilibrar, ninguém é 100% equilibrado, né? Mas a gente tende algumas formas para te equilibrar melhor. A gente vai dar algumas dicas aqui, a gente vai falar mais sobre isso, porque é muito importante a mulher entender, né, o quanto ela precisa cuidar dela mentalmente, no sentido de ter autoestima, de entender que isso faz parte de um processo, né, para que ela não se desespere e dificulte mais o processo. O processo vai ficar mais sofrido, né? Porque o processo vai passar, né? É você que vai... É um ciclo de ansiedade, né? A sociedade em si causa a ansiedade de ter que viver, trabalhar, se sustentar, e isso causa ansiedade. Está tentando engravidar, não está conseguindo, mais ansiedade. E aí, com mais ansiedade, não consegue engravidar e fica mais ansiosa. É uma bola de neve, né? E é esse ciclo que a gente tem que parar, né? Entender que a pessoa que está passando por um processo tão estressante como esse, né? Tão difícil, e muitas vezes, como a Desiree e a Clara disse, né? A família, em vez de ajudar, que a família está querendo ajudar, a família quer o a neto, intenção geralmente é essa. A intenção é boa, mas geralmente atrapalha, né? Então, como é importante a pessoa entender o quanto é delicado essa fase, para ela poder também procurar ajuda ou conseguir, né, ter um outro olhar e não ficar igual o Pedro falou, naquela parece ratinho de hamster na rodinha, né?
eu preciso engravidar, eu não consigo, eu preciso engravidar, eu não consigo, fica naquela loucura, né? E aquilo ali só vai dificultar. Eu não sei vocês, mas eu tenho amigos, conhecidos, que a pessoa vai viajar, relaxa, engravida. Eu conheço. Na verdade, pessoalmente, minha própria mãe foi esse caso. Levou 8 anos tentando e não conseguia de maneira nenhuma por nada. Mesmo? Quando ela parou, ela engravidou de mim. Tá vendo? Eu tenho conhecidos também que tentaram, fizeram, não deu nada o exame. Os dois estavam ok, mas aí mesmo assim eles optaram pelo tratamento in vitro. Fizeram 2 vezes, gastaram um dinheirão, não conseguiram. Mesmo com o tratamento não conseguiram. Aí desistiram. Aí seguiram a vida, 1 ano, 2 depois engravidou. Tá vendo? Engravidou. E aí tem tudo a ver com o que a Desiree falou nessa questão do hormônio, né? O hormônio é tudo na gente, né? E quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, qualquer coisa a mais ou a menos, o hormônio está envolvido, né? Não precisa ser os hormônios que vão fazer o ciclo menstruais. Eu estou dizendo hormônio de uma maneira geral. Quando a gente trabalha com algum transtorno mental, quando chegou a ser um transtorno, você pode ver que tem aí algum hormônio que está, ou por ser um sintoma, né? Por exemplo, insônia, vai estar algum hormônio aí bagunçado. E nada é diferente. Pode falar. Que o estresse, ele atrapalha o funcionamento normal do corpo humano, né? Então, qualquer coisa que você for fazer da sua vida, que seja corporal, seja dormir, comer, e aí tudo que se envolve, se você tiver uma carga de estresse que cada vez for aumentando, cada vez mais é difícil essas coisas funcionarem normalmente, né? O próprio e a gravidez sexo, né? É um grande exemplo disso. Isso. O próprio sexo. E aí a dificuldade já começa daí. E aí vai criando um problema, né? Que pode ser assunto de um outro papo da ponte. Vai criando um problema que é o seguinte: a pessoa tem que ter hora para transar e tem que ser naquele instante, tem que ficar com a perna não sei de que jeito. Tô exagerando aqui, tá? E tem que isso, tem que aquilo. E aí tem, na internet tem várias dicas, né? Aí a pessoa desesperada, ela começa a buscar um monte de alternativas. E daí algumas até pioram a situação. E daí o que acontece, né? Acontece que o casal vai tendo um problema. E aí, o problema de engravidar já começa a ficar secundário, porque o problema no casal começa a ficar maior. Tem muitas pessoas também que se separam por conta disso. Que não aguenta a pressão. A culpa recai sobre a mulher novamente. Assim, da mesma forma que a mulher, quando engravida sem querer, também a culpa é da mulher. Então a gravidez vai estar sempre sendo a culpa da mulher, seja por ela engravidar ou por ela não engravidar. Porque se ela engravida sem querer, não se protegeu. Sim. É que nesse caso, eu acho assim, o homem deve ser difícil mesmo, pro parceiro aguentar esse tamanho desse estresse, essa ansiedade. E aí aquilo se perde, né? O relacionamento em si se perde, porque daí fica parecendo que você tem uma ideia fixa na cabeça, que é só engravidar. Era o caso da minha mãe. Isso é um perigo. Lógico que você tem que engravidar. Não tô aqui contra a gravidez. Aliás, eu acho isso maravilhoso, a pessoa buscar a gravidez, né? Buscar se satisfazer como mãe, mas tem que tomar um cuidado, porque às vezes, como o Pedro falou, você perde o que é realmente importante. E isso é um processo, né? E às vezes acaba perdendo até o sentido do próprio motivo da gravidez, né? Exatamente. Era exatamente o que eu queria falar. É exatamente isso. Até que ponto se torna um dever, né? Biológico. Você entra na pira, né? Você entra na pira e vai embora. A hora que você vê, imagina, tem gente que tenta engravidar há 4, 5 anos. A pessoa já não sabe mais. Ela tá só atrás da cenoura, né? O coelho atrás da cenoura, tá ali. Mas e aí, quando que ela deve procurar uma ajuda psicológica?
Quando? Quando? Quando ela já fez, eu acho assim, quando ela já fez todos os exames, ou talvez antes, ou quando ela começar a se angustiar com não estar conseguindo engravidar. Porque mesmo que ela ainda não tenha feito todos os exames, e ela não tenha A certeza, espera do exame já é uma tudo isso ansiedade. já é uma ansiedade. Então, eu acho que o momento que ela decidiu, de repente, começar a tentar engravidar, é até um momento interessante para começar a terapia. É para ressignificar a sua vida, essa nova chegada, as mudanças, seu relacionamento com seu parceiro. Uhum. Olha só, a gente até vai falar isso depois, né? Mas a Desiree fez uma pergunta, assim, eu acho que sempre é tempo de você procurar uma terapia. Porque depende da pessoa, depende do casal, depende se essa pessoa já fez terapia antes, se ela não fez, se ela é resistente, se ela não é, se ela é aberta, se ela é fechada, como que ela trata. Então, assim, tem gente que procura terapia antes para trabalhar com o processo. Tem gente que procura, tem gente que não procura. Não, eu consegui, eu fiz, né? Não quer dizer que vai ser melhor ou não. O que eu acho é que você tendo um suporte é sempre melhor, na minha opinião. Né? Se a pessoa já tiver em acompanhamento psicológico, ela já vai estar se preparando exatamente para quaisquer questões que aparecerem, e já vai ter como você falou, tem essa base, esse suporte emocional para se preparar para possível gravidez, para possível dificuldade da gravidez. Então ela já vai estar num nível acima de quem não teria, né? Agora, por exemplo, também, né? Aí a pessoa não procurou e a pessoa está desesperada. Procure. E o que também é interessante é que as pessoas... Nunca é tarde, exatamente. Mas às vezes é tarde para, por exemplo, a pessoa... Hoje em dia a gente está postergando cada vez mais a gravidez, tem esse ponto. Né? A mulher, inclusive, ela quer ter filho mais tarde, o máximo que puder. Mas ela tem um prazo, como a Desiree falou, ela tem um prazo para isso, físico, né? O homem não, o homem pode ter filho até 60 e pouco, sem grandes repercussões. A mulher aos 35 ali já começa. Então, eu acho que também tem isso de começar a pensar, quero engravidar agora, mas tá com 35, tá ali, batendo. E esquece que pode ter alguma dificuldade. Então, quando começa a ter, já fica também, não dá mais tempo e... Não é necessariamente para começar a pensar antes, assim, vou entrar na terapia para quando eu quiser engravidar lá na frente, mas é uma coisa para se levar em conta. O relógio biológico. Aí é uma questão do relógio biológico e que a gente sabe que já existem lugares que eu não sei como que fala isso, coletam óvulos e guarda, isso, né? Coleta de óvulos. Para quando você realmente quiser engravidar. Porque, assim, lógico que tá 35 anos, né? É a idade, vamos dizer assim, aceitável, seria boa. Mas, hoje em dia, facilmente se engravida com 40, 45 anos. E não acontecia antigamente. Né? Assim, não que não acontecia, mas era assim, nossa, a pessoa tá grávida. Então, assim... Não aconteceria a primeira gravidez, né? É isso. Porque... uma segunda, terceira gravidez costuma ser mais fácil. Sim. No caso de antigamente. Então, assim, quando acontece isso hoje, uma pessoa que tem 43, 44 anos está grávida, primeiro filho, não é uma coisa que era há 40, 50 anos atrás. Porque vai evoluindo, né? Da mesma maneira também, a expectativa de vida era 60 e poucos anos. Exato, então, assim, as coisas estão mudando. Mesmo assim, tem um fator biológico, que é o que você está dizendo, claro. Então, se a pessoa um dia pensa em ter filho e quer que seja um filho biológico, né? É importante que, se ela não queira, né, assim, for pensar nisso, ter a possibilidade de... fazer um planejamento, né? Se a pessoa quer se estruturar na carreira primeiro, eu vou ter filhos com 40 anos.
a pessoa procurar algum tratamento, que nem você falou, de congelar os óvulos. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia, né? Tem. Porque hoje em dia tem muito mais possibilidades, né? Para se conseguir a gravidez, né? Muito mais tratamentos. Eu queria ver, Desirê, que você falasse para gente algumas alternativas ou tratamentos, tanto para pessoas que são inférteis, com infertilidade, tanto para as pessoas que estão casais estéreis, né? Quais são os tratamentos e quais são as alternativas que a gente pode ter, né? Tem a inseminação artificial, né? Esses são os tratamentos, né? Pessoas esses são inférteis. Geralmente, quando a pessoa tem a trompa obstruída, que aí o espermatozoide não tem passagem para o ovário, aí é necessário fazer a inseminação artificial, que você pega já direto do óvulo da mulher, junta com o gameta do homem e já implanta no útero. Entendeu? É um tratamento bastante usado hoje em dia, mas não é 100% que a pessoa vai engravidar. E mesmo com o gameta, o óvulo já lá dentro, implantado dentro do útero, que é a fertilização in vitro. Isso. Que daí, na verdade, eles fazem a fertilização antes de introduzir na mulher, né? Isso. A ansiedade consegue atrapalhar até nesses casos, entendeu? Mesmo quando já está lá dentro do útero, para você ver como acontece bastante alterações hormonais. Nem esse procedimento é 100% certeza que a pessoa vai engravidar, entendeu? Tem a indução de ovulação também, né? Isso, esse é mais para quem tem ovário policístico, porque quem tem essa doença não costuma ovular todos os meses ou tem uma ovulação que não é irregular. Então, a pessoa não consegue saber quando que ela está ovulando, que é mais difícil a gravidez. Por isso que é indicado esse tratamento, né? Legal, assim, quer dizer que esses são alguns exemplos, né? Lógico que deve ter uma infinidade de tratamentos aí, porque também tem uma infinidade de complicações, né? E algumas alternativas para quem realmente não pode ter filho, né? O casal, né? Não pode ter filho. Hoje em dia tem a barriga solidária, que aqui no Brasil só é permitido quando quem vai ser a barriga solidária é da família e seja feito sem nenhum pagamento, tipo, não seja barriga de aluguel. Aqui no Brasil não pode ser feito a barriga de aluguel, então por isso que é a barriga solidária e tem que ser por algum membro da família, essa barriga, que é quando junta o óvulo da mulher e do seu esposo e coloca, por exemplo, na mãe dessa mulher e ela vai gerar a gravidez, entendeu? Essa é a barriga solidária. Outra opção que o casal pode considerar é a adoção, que não é o filho gerado no ventre, mas é o filho gerado no coração. Entendeu? Sim. A adoção é um tema que gera muitas dúvidas, né? Muitas incertezas, né? Polêmico. Eu acho que valeria a pena a gente colocar aí na lista de uma pauta e mais para frente a gente... Porque até o processo de adoção não é um processo tão fácil que nem a gravidez. Aqui no Brasil a gente sabe que tem muita burocracia, às vezes demora mais do que o casal espera, aí já gera outro tipo de ansiedade. O casal desistiu, tá há anos tentando engravidar, não conseguiu, teve o diagnóstico que não ia conseguir, resolveu adotar, aí tem mais uma burocracia, tem que passar pelo tribunal, tem que ser aprovado, assistente social. É muito sofrimento. A preocupação de não conseguir a adoção, da mesma coisa de não conseguir engravidar ou levar uma gravidez para frente. Não é basicamente uma gestação, né? O processo de adoção é uma gestação.
Exato. E às vezes a pessoa sonha em ter o bebê, em cuidar do bebê, e a adoção de bebês a gente sabe que é muito mais difícil. Entendeu? Sim. E, bom, tem um videozinho aqui que mostra um hospital em São Paulo que faz um trabalho muito bonito com as pessoas, com as mães, né? As mulheres que têm dificuldade de engravidar, enfim, que viram mães lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera só um minutinho. Serviços oferecem a reprodução assistida de graça. Em clínicas particulares, o tratamento pode custar cerca de R$20 mil. As fotos no mural são de crianças que nasceram graças ao tratamento de reprodução assistida oferecido no Pérola Byton, um hospital público estadual de referência em São Paulo. Desde 1991, foram mais de 1.000 nascimentos. Iracenilda esperou 4 anos depois de passar por uma triagem para começar o atendimento agora em abril e se emociona com a possibilidade de gestar uma criança com a ajuda da inseminação artificial. Acho que um filho é a realização de toda mulher, né? Assim, do casal em especial. Porque o sonho não é só meu, é dele também, né? A taxa de sucesso nas inseminações é de 30%. O sêmen utilizado é sempre do próprio esposo. Um dos entraves é no caso de necessidade de doação de óvulos. A doação tem que ser anônima, gratuita, e somente as mulheres que estão fazendo tratamento para a infertilidade é que podem ser doadoras. Alguns sinais podem ajudar a identificar a infertilidade e adiantar o tratamento. Casais jovens e saudáveis que não conseguem engravidar depois de 1 ano mantendo relações sexuais sem métodos contraceptivos podem ter o problema. Mulheres com idade acima dos 35 anos ou com histórico de endometriose e de cirurgia abdominal têm maior tendência à infertilidade, assim como homens e mulheres que passaram por cirurgias no aparelho reprodutor. O uso de anticoncepcional não diminui a capacidade reprodutiva, que volta em cerca de 2 meses depois do abandono do remédio. Todas as pacientes que se tornaram mães passaram pela última fase do tratamento nesta sala. A Luciana veio aqui 2 dias atrás para coletar o óvulo que foi mandado diretamente para o laboratório. Hoje ela voltou já para implantar o embrião no útero. Minha expectativa é grande, com a esperança que dê tudo certo. Ela faz repouso durante o dia de hoje e amanhã atividade normal. Esta paciente não quer se identificar porque ainda não contou para a família que aderiu ao tratamento por medo da pressão. Ela corre atrás do sonho com o marido, desde que casou, 16 anos atrás. Cheguei ao momento de não ter vamos terminar o casamento. Ele falou, cara, eu quero me apoiar. Se a gente fizer a tentativa der certo, tudo bem. Se não der, também tá tudo bem. Pessoal. E aí? Falaram uma coisa interessante que eu não sabia dessa estatística. Eles falaram que somente 30% dos embriões implantados geram a gravidez. Também não sabia disso. Eu achei que era um número maior dos Também. casos de sucessos. Exatamente. Eu achei que ali é gratuito, mas não é comum no Brasil. É um tratamento caro, né, para quem está pagando, para você ter a possibilidade de 30%. E mesmo assim, um grande número de gente adere a esse tratamento. Né? Essa reportagem é de 2014, tá? Uhum. Em 2014, custava em torno de R$20 mil para fazer uma inseminação em São Paulo, né? Uhum. Então, hoje deve estar um pouco mais caro. Realmente é muito caro, né? Isso para uma parcela pequena da população, né? Aquela primeira paciente, ela esperou 4 anos na fila. Mais tempo do que uma pessoa espera na fila para trocar de sexo pelo SUS.
Então, assim, Às vezes. é uma espera muito pesada, é uma ansiedade muito grande e você tem 30% de chance de conseguir. E pelo SUS só é tentado uma vez? Lá? Isso. Você sabe se tem essa informação? Se a pessoa tentou uma vez, ela tem que voltar para o fim da fila. É uma boa pergunta. Não deve ser assim, né? Mas deve ter Limite. devem ter um critério, né? Para poder avançar também, né? Porque chega uma hora que eu não sei se são 2 ou 3 tentativas. Eu acho que alguma coisa assim. Eu tô falando isso assim porque eu tenho uma amiga que fez há muitos anos também também fez, mas não era em São Paulo, mas não era nesse hospital. Enfim, era mais barato, sabe? Você tinha que pagar uma parte. Não sei se era na USP. E você tinha tantas tentativas. Lá, né? Lá era assim, você tinha tantas tentativas, tentou, e também você tenta, não dá certo, você tem que esperar um tempo para daí tentar de novo, né? Fazer todos os exames de novo, tal, mas enfim, é um caminho a ser percorrido muito sofrido. Você vê a última não deu pra gente ouvir direito, que ela não estava querendo ser identificada? Ela tá há 16 anos tentando engravidar com o marido. Né? Então é uma vida toda praticamente. E ela estava escondendo da família, né? Aí dizerê, claro que são boas em casal, né, Pedro? Em terapia de casal, de família, assim. A gente colocou aqui, né, que tem 3 tipos de tratamento que a gente poderia pensar numa mulher que tem dificuldade em engravidar. Quando eu falo a mulher, tá, gente? Entende-se o casal. Né? O casal tá com dificuldade de engravidar. É a terapia individual, a terapia de casal e o grupo terapêutico. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre esses tipos. Então, a terapia individual é para a pessoa ressignificar a gravidez na sua vida, as suas questões, a sua ansiedade pessoal. A do casal pode-se dizer que é para um conseguir escutar mais o outro. Às vezes o casal não está conseguindo se escutar. Por problemas pessoais que também estão comprometendo o processo de gestação, a tentativa. Problemas internos, problemas que também estão relacionados ao desempenho sexual, que é a primeira coisa, né, que tem que acontecer para uma gravidez acontecer. E quando então, o casal não consegue ter uma relação, porque às vezes a gente não oferece o tratamento de casal porque o marido não quer, ou a esposa não quer, a gente tem que respeitar. E aí tem a questão individual, né, que vai tratar... E os dois têm que estar inclinados para isso, para funcionar efetivamente. Isso, e o grupo terapêutico, principalmente para as mulheres, é bom que ela vai estar num grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo que elas. Então, acaba sendo um suporte para elas, ouvir pessoas que estão passando pela mesma situação que elas não são a única no mundo, as castigadas por Deus, entendeu? As escolhidas, elas não são menos mulher por causa disso. Elas vão se identificar, né? Elas vão se identificar, porque você vai estar lá entre pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então é bom porque você tem um suporte, você entende, né? Você é mais acolhida, todo mundo ali. Geralmente grupos terapêuticos nascem grandes amizades, né? Exato. Então é uma maneira de você interagir, porque às vezes você vai falar com as tuas amigas não estão passando por isso. Suas amigas não entendem o que você está passando, né? Lógico que elas querem
te ver bem, mas sabe quando a gente fala com a pessoa, você fala, não está entendendo o que eu estou falando, né? Quando você está num grupo terapêutico, né, você fala, a pessoa entende o que você está falando, porque ela está passando por isso. Ou já passou. Ou já passou. Ou alguém que já passou e pode dizer que conseguiu. Né? Olha que coisa boa, né? Uma torcendo pela outra. Então, assim, são maneiras, né, diferentes com o mesmo intuito, né? Que é que você tenha se sinta melhor, né? Passe por uma situação difícil com suporte. Volto a dizer, né? Psicólogo não vai conseguir mudar a sua realidade, né? Quem muda a sua realidade é você. Mas, né, tem um suporte, porque tem certas realidades que são sofridas, não tem como não ser essa espera, por exemplo. Mas você pode ter um suporte, né? Ou pode estar num grupo que com certeza vai ser mais... Você vai ter um... Sabe quando você está no deserto? Né? Aí você encontra um lago assim para tomar uma água fresquinha, né? A terapia, o grupo terapêutico seria um pouco isso, né? Aquela sensação, ai, não tô sozinha, ai, tô aqui, ai, eu também vou conseguir, né? Então, quem puder, né? E quem não puder, né? Hoje em dia a gente tem tantos lugares que fazem terapia de graça, né? Toda universidade no Brasil inteiro. Você está me assistindo lá em Manaus. Fala, mas no Rio de Janeiro não, qualquer faculdade em Manaus que tenha psicologia tem atendimento de graça. Se não é de graça, é um valor assim irrisório. Né? Então dá pra gente, terapia é para todos. É possível, é acessível. É acessível. Bom, eu já me despedi, né? A minha fala aqui terapia é para todos. Eu já estou me despedindo. Gostaria que vocês agora, Clara, se despedisse, né? E o resto do nosso time aqui. Bom, gente, então a gente espera ter ajudado muito vocês. É muito assunto para trazer num momento só, né? Como esse aqui. Mas a gente espera ter podido introduzir um pouco do que a gente ainda vai trazer à tona em outros momentos, né? E ajudar as pessoas a pensarem que existe possibilidade, porque muitas vezes precisa de alguém para falar, para trazer isso, né? Objetivamente, que olha, a gente acolhe, a gente tem empatia, a gente entende e tudo bem, muita gente pode ter empatia, mas a gente abordou aqui vários formatos, várias possibilidades e esperamos ter acolhido todo mundo aqui. Bom, estamos em maio, então quero desejar a todas Feliz Dia das Mães, para quem já é mãe, para as futuras mamães também. Espero para quem está nessa tentativa de poder ajudar, de ter tranquilizado um pouco o coração, sempre há uma alternativa. E é isso aí. E eu gostaria de falar também para vocês ficarem de olho no blog da Ponte, que esse mês a gente vai estar trazendo vários conteúdos, vários textos temáticos, justamente tratando de maternidade. Então, fiquem sempre de olho no blog da Ponte para vocês ampliarem a visão sobre essa temática tão interessante que é a maternidade. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.